Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ensinando da Arca. Já clique aí no gostei e se não é inscrito, se inscreva agora. É de graça e você fortalece esse canal. Pessoal, o tema de hoje está sensacional. Em poucos minutos eu vou descrever para vocês 2000 anos de história. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Hoje eu vou iniciar o tema com uma pergunta. Você acha que as igrejas de hoje são iguais à igreja descrita no livro de Atos? A resposta para essa pergunta vai definir a identidade atual da igreja. E por que isso nos interessa? Segundo o próprio Jesus, muitos dirão naquele dia: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso ou aquilo, mas eles ouvirão de Deus: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Pessoal, o negócio é sério. Você tem que saber qual a identidade da igreja que você frequenta. Porque só um grupo é que vai ouvir: vinde benditos de meu Pai e entrem na minha casa. O restante vai ficar de fora. Então fique até o final para saber em qual desses dois grupos você pode estar. Para iniciar o nosso argumento, eu vou citar um conselho do Steve Jobs. Em uma formatura de alunos, ele disse: não caiam na armadilha do dogma. Não vivam as suas vidas com o resultado dos pensamentos de outra pessoa, mas estejam sempre famintos por conhecimento. Incrível esse conselho, não? Alguns de nós estão presos em afirmações sobre o Deus bíblico e sobre a vida cristã que são exatamente o resultado do pensamento de outros. Às vezes, nem são compatíveis com o todo da Bíblia, mas se tornaram dogmas que regem a nossa vida. Quer um exemplo disso? Você crê no que crê ou frequenta a igreja que você costuma frequentar porque você acredita no que o fundador daquela denominação escreveu. Cada denominação tem um negócio que chama confissão de fé. Ali está descrito o que aqueles líderes acreditam e qual é a forma que eles vivem a vida cristã. Os luteranos, por exemplo, acreditam e seguem o entendimento de Lutero a respeito de Deus. Os batistas seguem o resultado do pensamento dos seus fundadores, Thomas e John. Já os metodistas, o de John Wesley. E os assembleanos, a compreensão do Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Mas dentre tantas denominações, qual possui a identidade correta? Lembre-se que o que está em jogo aqui não é um simples certo ou errado, mas é o entrar ou não no reino de Deus. Quando você se encontrar com o seu Criador, ele não vai te perguntar a qual denominação você pertenceu, ou se era católico ou evangélico, mas a separação se dará pela identidade. Lembra? Bodes de um lado, ovelhas de outro, trigo de um lado, joio de outro, obedientes de um lado, desobedientes de outro. Então a nossa missão principal é saber qual é a nossa identidade cristã. E quando o assunto é comparação, nosso modelo tem que ser a igreja fundada e alicerçada na doutrina dos apóstolos e profetas. E sabe onde que tem essa igreja? Na comunidade de Israel, relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Ela tem que ser a nossa referência. Pegue agora a igreja de Atos e compare com qualquer igreja atual. Seja sincero, conseguiremos perceber mais semelhanças ou mais diferenças? A identidade da igreja atual é a mesma de Atos ou mudou muita coisa? Te afirmo sem sombra de dúvida que muita coisa mudou. E a questão é: por que mudou? Quando mudou? E quem mudou? A primeira igreja era formada de judeus e não judeus, os chamados gentios, que creram em Jesus como Filho de Deus, o Messias. Essa igreja era cheia do poder de Deus, curas aconteciam, multidões se convertiam com as pregações. Uma igreja tão forte que chegaram a dizer que ela transtornou o mundo. A primeira mudança começou a acontecer perto do ano 70, quando houve uma revolta judaica contra o domínio romano. A revolta foi dissipada e os romanos arrasaram
toda a Judéia, inclusive Jerusalém. Os judeus foram expulsos e, durante quase 20 anos, proibidos de retornar para lá. Mas com a mudança do governo no Império, os judeus receberam a permissão para retornar para a Judéia. Aqui a mudança de identidade começa a ganhar força. Os judeus não crentes em Jesus expulsaram os judeus que eram crentes das suas reuniões. Estabeleceram um judaísmo rabínico, proibindo qualquer vinculação com o Messias Jesus. É daí que as reuniões de oração passaram a ser somente nas casas ou em comunidades estritamente cristãs. E após a morte dos apóstolos, o evangelho já havia chegado na maior parte do mundo conhecido da época, mas alguns ensinos confusos começaram a surgir. O gnosticismo, o platonismo se infiltravam dentro das comunidades cristãs. Da necessidade de combater esses ensinos, surge então a apologética, que é a defesa da fé cristã. Alguns líderes das comunidades cristãs, que em sua maioria eram anteriormente filósofos helenistas, ex-gnósticos ou platonistas, começaram a escrever cartas e tratados com a intenção de firmar a sã doutrina. Mas os anos se passaram e a religião cristã tornou-se a oficial do império, lembra disso? E com Constantino no comando de Roma, muitos costumes pagãos foram incorporados na fé cristã. A autoridade apostólica sai de Jerusalém e é estabelecida agora em Roma. E aqui surge a religião católica apostólica romana. Igreja e Estado tornam-se um só. Mas lembre-se que o nosso padrão é a Igreja de Atos. Quando alguns costumes e divindades romanas foram implantadas no cristianismo, a maioria dos cristãos e dos judeus crentes em Jesus que faziam parte daquela comunidade questionou as práticas e se opuseram a ela. Daí então surgiram os concílios para definir o que era ou não um cristão. Surge então um termo que se tornaria aterrorizante durante toda a história: heresia. Os defensores da fé cristã, os apologetas, além de combater o gnosticismo, combateram também tudo o que era de origem judaica. A Páscoa, o sábado como um dia especial, as festas dadas por Deus, enfim, tudo o que era judaico foi denominado heresia. Irineu, Orígenes, Justino, Inácio de Antioquia, Tertuliano, todos eles escreveram combatendo as práticas judaicas, que na Igreja de Atos eram comuns a todos. Um exemplo disso é o rabino crente Shaul, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, ordenando que os cristãos celebrassem a Páscoa judaica. A coisa ficou tão séria que 1000 anos depois, no século XII, é estabelecida a aterrorizante Santa Inquisição. Qualquer um que ousasse questionar o que a igreja havia estabelecido como sã doutrina era preso, torturado e morto. Milhares de crentes em Jesus foram torturados, presos e mortos. Queimados, esquartejados, por não professarem o dogma estabelecido. Lembra do conselho do Steve Jobs? Não caia na armadilha do dogma. Esses cristãos estavam corretos em questionar biblicamente o que a igreja havia definido como doutrina. Em meados de 1500, os reformadores rompem com a até então Igreja Católica e dão início às denominações protestantes. No entanto, a igreja ainda não havia recuperado a identidade da Igreja de Atos. Apesar de toda a reforma, que foi bastante útil, os pouquíssimos judeus crentes em Jesus, que resistiam e viviam sua fé escondida, nunca foram recebidos como irmãos na fé, justamente porque mantinham a cultura judaica. O próprio reformador Lutero, assim como outros, chegaram a escrever contra os judeus, mantendo a distorção da identidade da Igreja de Atos. Anos se passaram e no país mais protestante da Europa, a Alemanha, surge então um ditador que tem por missão aniquilar todo o povo judeu. Em seus discursos odiosos, ele fazia questão de citar a linha teológica que o inspirava. Pessoal, Hitler se dizia cristão
e pensava estar fazendo um favor a Deus uma vez que ele estava dizimando os assassinos de Cristo, como ele chamava os judeus. Mas de onde que ele tirou isso? Dos reformadores alemães. Tem uma obra, por exemplo, de Lutero, chamada Dos Judeus e Suas Mentiras. Lá nós encontramos orientações do reformador para prender e matar os que ele chamou de inimigos da Escritura. Perceba que os judeus incrédulos foram odiados, perseguidos e assassinados por cristãos. Mas lembre-se que o nosso padrão é a igreja de Atos, que está firmada e alicerçada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Vamos ver então como a igreja de Atos tratava o judeu incrédulo? Paulo diz que, se pudesse, abriria mão da sua própria salvação para que os seus irmãos judeus incrédulos acreditassem em Jesus como Messias. Ele diz que Deus os ama apesar da sua incredulidade. Paulo afirma que as alianças, as promessas, continuam válidas para eles pela fidelidade de Deus e não pelos seus próprios atos. Eles foram endurecidos em parte para que nós fôssemos enxertados como povo de Deus e participássemos das alianças prometidas a Abraão. Alguns galhos foram quebrados para que nós fôssemos enxertados. Mas a beleza disso tudo se dá quando Paulo afirma: se a queda deles nos proporcionou essa grande salvação, o que dirá quando eles se converterem e crerem em Jesus? Ressurreição dos mortos. E, biblicamente, você se lembra quando se dará a ressurreição de mortos? Na volta do Messias, na volta de Jesus. Então o que Paulo está literalmente afirmando aqui é que Jesus voltará quando uma grande parte dos israelitas proclamarem Baruch rabá beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E a mesma coisa Jesus disse para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Mas eu afirmo que vocês não me verão mais até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós estamos num tempo chamado de últimos dias, mas eu tenho aprendido que esse tempo também é chamado de tempo de restauração. A igreja precisa urgentemente restaurar a sua identidade. Para isso, ela precisa voltar à originalidade de Atos, onde judeus e ex-pagãos, agora convertidos e crentes, aprendiam as doutrinas dos apóstolos e profetas de Israel. E aqui vai um conselho final. Não caia na armadilha do dogma. Não viva a sua vida a partir do resultado do pensamento de outros. 2000 anos de história em alguns minutos. Se ficou alguma dúvida e você gostaria de sanar, escreva para nós, ensinandodaarca@gmail.com. Clique no like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Seja você também um agente da restauração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.